Vamos falar agora, a gente falava aí justamente de salário, reajuste, índices e puxada pela disparada dos preços dos combustíveis e também alimentos, o IPCA, que é considerado a inflação oficial do país, acelerou para 1,62%, 1,62% em março, hein? É a maior taxa para o período em 28 anos. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o nosso comentarista na área econômica, Luiz Arthur Nogueira. Luiz, foi pesada essa inflação, o brasileiro sente no bolso, né, Luiz? Bom dia. Bom dia, Marcelo Matos, bom dia a todos da Jovem Pan News. Olha que inflação pesada mesmo. Eu diria hoje, Marcelo, sem medo de errar, que a inflação é o maior problema econômico do Brasil. Maior do que o desemprego, maior do que o baixo crescimento, maior do que as contas públicas no vermelho. Por quê? Porque a inflação corrói a renda da sociedade, principalmente das famílias de baixa renda, que não conseguem se proteger no mercado financeiro. Aliás, daqui a pouquinho eu dou uma dica para a gente proteger o nosso dinheiro da inflação no mercado financeiro. Mas antes disso, Marcelo, vamos analisar esse número preocupante que você acabou de anunciar. O IPCA, inflação oficial do mês de março, uma alta de 1,62%, é o pior resultado desde o início do Plano Real. Olha que absurdo, pior resultado desde o início do Plano Real. Como você bem destacou, alta dos combustíveis, a Petrobras reajustou o preço de gasolina, do diesel, o etanol também subiu. Claro que isso iria bater no bolso do brasileiro, do motorista e na inflação oficial. Além disso, os alimentos subiram muito. Por problemas climáticos, por exemplo, o tomate disparou o preço, mas também por problemas gerados pela guerra da Rússia na Ucrânia, que fez também disparar os preços das principais commodities agrícolas, soja, milho, trigo. O trigo mais caro, por exemplo, obviamente bate no preço do pão francês e afeta aí o orçamento doméstico dos brasileiros. Então não tem jeito, a inflação está muito alta. Agora é importante a gente entender, Marcelo, que a inflação alta não é um problema exclusivo do Brasil. O mundo inteiro vive esse drama que já vinha ocorrendo antes mesmo da guerra da Rússia na Ucrânia, num processo de recuperação econômica pós-pandemia, e aí veio a guerra, piorou toda a situação por conta da alta do petróleo no mercado internacional e das principais commodities agrícolas, como eu mencionei agora há pouco. Agora, para não dizer que a gente não vai trazer nenhuma boa notícia ou nenhuma esperança de um futuro melhor, há duas boas notícias. A primeira é que o dólar, o preço do dólar, está caindo aqui no Brasil, está abaixo dos R$5. Isso deve aliviar a inflação agora a partir do mês de abril. Isso é uma boa notícia. Outra boa notícia é que o governo anunciou nesta semana o fim da tarifa extra da energia elétrica, a tal da bandeira de escassez hídrica. Vamos voltar a pagar a tarifa da bandeira verde. Com isso, a partir de abril agora, nós teremos uma queda aí de cerca de 20% no preço da tarifa de energia elétrica. Isso vai, claro, aliviar a inflação. Então, nós temos boas notícias. Agora, o grande drama, Marcelo, realmente, é que a gente ainda tem aqui no Brasil uma cultura inflacionária, uma memória inflacionária dos tempos de hiperinflação antes do Plano Real. Então, pessoas como eu e você, Marcelo, que já tem acima de 40 anos, a gente vivenciou na prática aquela hiperinflação. Quando a inflação bate nesse patamar de 10%, 11%, neste momento, o acumulado em 12 meses é de 11,30%, a sociedade, ela clama por uma indexação, o que é muito ruim. E você acabou de noticiar, direto do Rio de Janeiro, esse exemplo simbólico e muito importante dos garis, que queriam um reajuste de 15%. Vamos combinar, Marcelo, que é um reajuste justo de 15%, mas eles só conseguiram 6%. Ou seja, o poder de compra dos garis está sendo corroído pela inflação. Infelizmente, esta é a realidade da sociedade brasileira. Marcelo, não sei se temos tempo para poder dar algumas dicas de como proteger o nosso dinheiro no mercado financeiro. Exato. Peguei até a minha carteira aqui, Luiz. Eu quero saber como é que eu posso proteger. Agora você falou 40 anos, eu tenho 35, viu, Luiz? Te conheço de longa data, Marcelo. Você tem um pouquinho acima de 40 anos como eu. Então nós vivenciamos, eu era adolescente na época da hiperinflação, eu lembro de toda semana na padaria comprar um sorvete, um picolé, e ele subia o preço toda hora.
Claro que a gente não está exatamente nesse contexto, não há hiperinflação no Brasil, mas essa memória inflacionária ela é muito ruim. Para a gente quebrar essa questão da inflação não é fácil. Aliás, antes da dica do mercado financeiro, eu preciso mencionar aqui qual é o efeito colateral. Além de corroer o poder de compra da sociedade, essa inflação alta está obrigando o Banco Central a subir juros. Vem subindo desde o ano passado. Aliás, o Banco Central do Brasil é o Banco Central que mais subiu juros no mundo. Aqui é o paraíso dos juros altos, né? E, infelizmente, isso está encarecendo o crédito. Então, quem foi tentar fazer uma compra financiada já percebeu que está mais caro fazer esse financiamento. Isso reduz o consumo, claro que não é bom para a economia brasileira. Agora, na próxima reunião do mês de maio, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, deve subir de novo a taxa básica de juros, a Selic, em 1 ponto percentual. Portanto, ela vai passar de 11,75% para 12,75% e provavelmente, no mês de junho, uma última alta de 0,5 ponto percentual. Com isso, nós teremos uma taxa básica de 13,25%, que é uma taxa muito alta, é uma taxa, diria, recessiva para a economia. Agora, para proteger o nosso dinheiro no mercado financeiro, como eu disse, aqui é o paraíso dos juros altos, a minha dica para você proteger o seu dinheiro é investir em juros. Como é que a gente investe em juros? A gente pode comprar títulos públicos no Tesouro Direto, 2 opções que eu considero bem interessantes. Ou você compra o Tesouro Selic, que ela segue exatamente a taxa básica de juros, e como está subindo, você vai ganhar cada vez mais, ou você pode comprar o Tesouro IPCA+, que é um título que paga a inflação oficial mais uma taxa de juros pré-fixada em torno de 5%. Ou seja, se eventualmente a inflação disparar, o seu dinheiro está completamente protegido, porque esse título público vai te pagar a inflação mais uma taxa de juros pré-fixada. O analista de economia Luiz Arthur Nogueira conversando conosco, falando sobre a inflação a mais alta em março em 28 anos. Ele vai retornar na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, Luiz.